Olá a todos, uma feliz festa de Rosh Chodesh, ou seja, festa de Lua Nova, um feliz Shabat mensal a todos que me assistem no canal Natzarim do Norte, né? Que Yahushua possa abençoar a sua vida e a vida de toda a sua família, né? E abençoar a sua família por inteira. E hoje nós vamos estudar, falar um pouco a respeito das leis do Criador. As leis do Criador foram abolidas na cruz, ou seja, no madeiro. De fato, esta informação tão ventilada pelos líderes religiosos, doutrinada por eles, de fato tem algum fundamento, alguma base escriturísticas, né? Escriturística ou não. A gente vai verificar hoje no estudo, né, das leis do Criador se foram abolidas ou não. O Criador, ele nos advertiu quanto às mudanças que fariam na sua lei. O Criador deixou o seu povo desavisado, não os avisou que haveria alguma mudança, que haveriam de mudar a lei do Criador, de colocar a lei do Criador no esquecimento, de alterar as leis do Criador? Será que houve algum aviso da parte do Altíssimo referente às leis dele? Tem profecias avisando que as leis do Criador seriam mudadas? Então, a gente vai verificar aqui, né, alguma dessas alterações que foram feitas na sua lei, né? A princípio, a gente vai ler este texto, esta profecia que está em Isaías 24, o verso 5 e o verso 6, que diz assim: Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Quem é os moradores da terra? A humanidade. Estes são os moradores da terra. E o Criador está atribuindo as maldições, certo? A contaminação desta terra aos moradores da terra. Mas o que esses moradores da terra, a humanidade, está fazendo de fato, né? Trazendo aqui de uma forma mais minuciosa, mais clara, que está causando contaminação na terra. Ele explica: porquanto tem transgredido as leis. A humanidade tem transgredido as leis do Criador, as leis do Altíssimo, leis essa que ele determinou, ele fundamentou, é o fundamento do governo dele. E a humanidade tem desprezado essas leis, segundo a palavra dele. Mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Por isso, por esses três motivos aqui: transgressão das leis, porque mudaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Mas hoje a gente vai falar especificamente a respeito das leis. Então, por este motivo, ou seja, por isso, a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados. Por isso, são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. Isaías 24, versos 5 e 6. De cara se vê com uma profecia apocalíptica para o tempo do fim. Por quê? Porque o fogo ainda não desceu, o fogo ainda não caiu, ainda não chegou o dia do grande juízo final, para que a humanidade fosse queimada e poucos homens restassem. Então logo se vê que estas leis, elas são muito sagradas e elas não caíram no desuso. Pelo contrário, né? Elas continuam vigentes, a tal ponto do Criador queimar, fulminar a humanidade por causa das leis dele. Eu vou fazer aqui um rápido paralelo. Por exemplo, nós temos a Constituição brasileira.
aqui do nosso país. Os Estados Unidos têm a Constituição lá do país deles. E a nação deles, né, as pessoas lá do país deles, são julgados com base nas leis constitucionais daquele país. O nosso Criador tem as leis dele. E as pessoas, a humanidade, conforme ele está mostrando de maneira clara e evidente, serão julgadas com base, né, nas leis dele, que foram transgredidas. Por esse motivo, essas pessoas serão queimadas e fulminadas. Logo se vê de cara que o Criador está avisando o porquê está destruindo, queimando e fulminando a humanidade, justamente por transgredir essas leis sagradas, né? Por transgredir essas leis sagradas. E se vê logo que elas não caíram de antemão, a princípio se vê que elas não caíram no desuso, que elas não foram abolidas. Senão, o Criador não usaria essas leis, né, a transgressão delas como causa de castigar, né, a humanidade. Porque se elas caíram no desuso, porque o Criador castigaria a humanidade justamente por não obedecê-las. Vamos ler agora neste momento uma outra profecia que se encontra em Daniel 7:25. Você pode ler em outras versões, como a NVI, Pastoral, Nova Tradução da Linguagem de Outra, e muitas outras que tem uma tradução melhorzinha a respeito desse texto, que diz assim, Daniel 7:25, esse reino diferente falará contra Ilaniá, o Supremo, oprimirá os seus santos e tentará alterar o calendário, as festas religiosas e as leis. Então, este reino opressor, diferente, que vai falar contra o Criador, que será o inimigo do Criador, ele vai lutar contra essas três coisas, né? O calendário, as festas e as leis. Hoje, especificamente, falaremos a respeito das leis do Altíssimo, certo? Então, os santos serão entregues nas mãos dele por um idã, né? Um tempo, dois tempos e metade de um tempo, certo? Ou seja, o Criador ele fala de maneira bem clara, de maneira evidente, que esse povo será perseguido pelo governo da besta. São 3 anos e meio, viu? 3 anos e meio que serão entregues nas mãos deste governo iníquo, né, para padecer. Por qual motivo o governo da besta, ou seja, a besta, está perseguindo este povo que é considerado pelo Criador como um povo santo, considerado pelo Criador como o seu povo. Tem essas três características. Estão sendo perseguidos por essas três características, por conta do calendário do Criador, das festas religiosas e das leis. Hoje estaremos falando especificamente a respeito das leis, né? Leis essas que vai levantar uma grande fúria do governo da besta, ou seja, da própria besta, contra essas pessoas considerados pela palavra do Criador como seus santos, né? Como seus servos. Será uma fúria muito grande com que esse governo vai perseguir este povo e o Criador vai deixar que esse povo seja entregue no governo da besta, nas mãos da besta. Por quê? Por causa das suas leis, por conta das suas leis. Então o Criador, ele tem nos advertido, ele deixou profecia nos advertindo, nos avisando quanto
as mudanças que fariam nas suas leis, que seu povo seria perseguido por causa das suas leis, da sua santa, sagrada lei. O que o Salvador Yahushua expressou a respeito da lei, ou seja, da Torá, o que ele falou, o que ele deixou documentado através das Escrituras. Mateus 5,17: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas, ou seja, porém, cumprir. O nosso Salvador ele fala de maneira bem clara aqui, de maneira bem evidente, cristalina: não penseis que vim destruir a lei, não veio desfazer a lei, ele veio cumprir a lei. Essas são as palavras do nosso Salvador. João 13,15: Porque eu vos dei exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Olha, nós temos que começar a estudar a Bíblia um pouco mais, porque o exemplo que ele nos deixou de maneira expressa, que ele verbalizou não penseis que vim destruir a lei. Aí quando ele dá o exemplo de vida dele, ele subia todos os anos às festas, guardava todas as festas do Criador, guardava os Shabates, ele guardava toda a lei, toda a Torá, tanto que não tiveram como acusá-lo, né? Arrumaram testemunhas falsas para acusar ele de violar a lei do Criador, a Torá, mas foi tão fajuto que quando foi levado para Pilatos, que não conhecia o caso, conheceu naquele momento, né? De cara viu que aquilo dali era uma farsa, que era ali um falso testemunho, notou de cara logo. Ou seja, não tiveram do que o acusar. Ele deu um exemplo de um exímio guardador, observador da lei do Criador. Foi esse o exemplo que ele nos deu. E é a isso que ele determinou que fizéssemos, lá em João 13,15. Que ele deixou, porque ele nos deu exemplo, e que nós façamos segundo o seu exemplo. E nós não temos exemplo dele aqui se prostituindo, né, fornicando, quebrando a lei do Criador, violando a lei do Criador. Não há esse tipo de exemplo do nosso mestre Yahushua nas Escrituras. Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. 1 João 2,6. E ele não andou, né? Ele não andou em transgressão e violações das leis do Criador. Pelo contrário, ele andou como um filho obediente que seguiu, né, todas as instruções do seu pai, que ele tanto amava, né? Que está expressa na Torá, nas leis do Criador, que ele exaltou, que em nenhum momento ele, ele profanou, mas pelo contrário, ele a diminuiu. Nenhum momento ele a diminuiu a lei do Criador, mas a todo momento ele exaltava a lei do Altíssimo. Eu não vim mudar, eu vim cumprir. Segui o meu exemplo, e o exemplo dele foi de um guardador da lei, um observador da lei do Criador. O que os discípulos do Salvador falaram a respeito da lei? O que eles falaram a respeito da Torá, das leis do Criador? Quais são as falas dos discípulos do Salvador, principalmente após a morte do mesmo? Tiago 1,25. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso.
será muito feliz em tudo o que empreender. Veja que o irmão do nosso Salvador Yahushua, Iago, conhecido como Tiago, ele exalta a lei do Criador, chama a lei do Criador de lei perfeita, lei da liberdade. Você vê o discípulo do Salvador exaltando a lei do Criador, né? Convidando as pessoas a não serem apenas meros ouvintes, mas ouvintes e praticantes da palavra, sendo ainda mais zeloso desta lei. Se vós me amais, obedecereis os meus mandamentos. Está lá João 14:15. Isso é a palavra do nosso Salvador. Aquelas pessoas que diz que amam Ele e transgride a lei do Pai dele, transgride os mandamentos dele, não ama Ele. Porque bem falaste o profeta, como ele mesmo já falou, né? Que honram com os lábios, mas o coração está longe dele. Por quê? Porque falam, mas não praticam. Ah, eu sou filho dele, eu amo ele, mas não guarda os seus mandamentos, não seguem as pisaduras dele, não vivem o exemplo que ele nos deixou. Portanto, que concluiremos? A lei é pecado? Esse é o próprio profeta Shaul, Paulo, né? Ele mesmo fazendo essa pergunta: a lei é pecado? E ele responde: de forma alguma. De fato, eu não teria como saber o que é pecado, a não ser por intermédio da lei. Porquanto, na realidade, eu não haveria conhecido a cobiça se primeiro a lei não tivesse dito: não cobiçarás. Romanos 7:7. Então, o próprio Paulo aqui ele fala que a lei do Criador não é pecado de maneira nenhuma. E ele ainda fala que ele não teria conhecido, viu? Ele não teria conhecido o pecado é, 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 a não ser por intermédio da lei. Por quê? Porque a lei ela é uma cerca. É ela que nos diz o que é certo e o que é errado. É ela que nos dá limites. É ela que nos diz o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Assim como a nossa Constituição do nosso país. É ela que nos diz o que é crime e o que é e o que não é crime. O que é correto e o que não é correto, segundo a instituição brasileira. O que é correto, o que é crime e o que não é crime, segundo a instituição americana ou qualquer instituição do seu próprio país. É que, ela que dirige, é ela que dirige, né, os seus cidadãos, é que orienta, é que guia. Olha, esse aqui é o certo, esse aqui não é, porque se você fizer dessa outra maneira aqui, vai ter penalidades. Então, é ela que nos diz o que é pecado e o que não é pecado. E quando eu tiro a lei do Criador, eu invalido a lei do Criador, eu estou me entregando completamente ao pecado, à libertinagem. E foi isso exatamente que os líderes religiosos atuais do tempo de hoje fizeram com a lei do Criador, né? Colocaram ela no desuso e agora as pessoas estão cometendo pecado por cima de pecado,
e se achando servos do Criador, dizendo que vão para o céu. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4. Pecado é a transgressão da lei. Mas quando eu digo que o Salvador, ele já morreu e já fez tudo, e tu não precisa mais fazer nada, né? O que importa é teu coração, e teu coração tá cheio de pecado, de prostituição, de tudo que é rebeldia contra a lei do Criador, né? Aí você diz que não importa, né? O mundo religioso diz que não importa, que a lei foi enterrada. Aí nós vemos aqui os discípulos do Salvador, o irmão dele, o discípulo amado dele, falando: pecado é a transgressão da lei. Paulo também falou: a lei é pecado? De forma nenhuma. Porque hoje se fala de maneira bem direta no mundo religioso que quem guarda a lei do Criador, primeiramente, que eles falam que é coisas para os judeus. E quem guarda está sob maldição, que são completamente contrárias às falas, né, aos relatos escriturísticos que nós temos a respeito desses da igreja primitiva. Pelo contrário, exalta a lei do Criador, que diz: ó, é ela que nos diz o que é pecado, é ela que nos diz o que é certo e o que é errado, é ela que nos orienta, é ela que nos guia. De maneira que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Romanos 7,12. Isso aqui é Paulo. A lei é santa, a lei é kadosh, a lei é pura. Porque as pessoas desprezam tanto algo que é tão bom, que foi tão exaltado pelos profetas do Salvador, pelo Salvador, através da sua boca e através do seu próprio exemplo de vida. Por que eles desprezam tanto algo que é tão bom? Por que não vivem essa lei? Por que não guardam essa lei? Se é algo tão bom. E não é palavras minhas. São palavras dos discípulos, dos aprendizes, né, do nosso Salvador. Passaram 3 anos e meio, né, ali aprendendo ali com ele os ensinamentos que o Pai revelou a ele para que ele revelasse ao mundo. Que posteriormente, ali à sua morte, passou 40 dias instruindo a cada um deles o que deveria fazer e o que não deveria fazer. E após ascender aos céus, continuou falando com eles através de visões. O que os profetas falaram a respeito da lei, ou seja, da Torá, da lei de Yahweh? O que foi que os profetas falaram? Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Criador: porei a minha aliança no íntimo deles e as escrevereis nos seus corações. Serei o seu Criador, né, o Criador deles, e eles serão o meu povo. Jeremias 31, 33. Porei a lei no íntimo deles, no coração deles. Esse contexto aqui de Jeremias, aqui a história, aqui se você for estudar todo o contexto, que o povo lá no tempo de Jeremias está sendo entregue nas mãos da nação babilônica, está sendo invadido por Nabucodonosor, e milhares de pessoas sendo mortas e sendo escravizadas, furados seus narizes, levado ali como gado a pé ali para a Babilônia, por causa de quê? Porque pode ler lá, estudar o livro de Jeremias, estudar todo o contexto, justamente por transgredir as leis do Criador.
É esse o contexto. Mas ele faz uma promessa, que ele vai colocar a lei dele no íntimo do coração daquelas pessoas, quando retornar de Babilônia. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Criador. A tua lei está no fundo do meu coração. Salmos 40, verso 8. Isso sim é estar completamente cheio do Espírito do Criador. É a pessoa que está com a vida conforme a vontade do Criador, as suas santas leis. Uma pessoa que é obediente ao Criador, que, que obedece o Criador. Isso sim está cheio do seu Espírito. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Josué 1:18, 1:8, capítulo 1, verso 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. A boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala conforme a justiça. Qual é a justiça do Criador? É a lei dele. Ele traz no coração a lei. A lei do seu Criador nunca pisará em falso. Ele traz no coração a lei do seu Criador. Ele nunca pisará em falso. Salmos 37, 30 e o verso 31. Do 30 ao 31. Entendeu? O justo, a língua dele fala com justiça, fala mediante as leis do Criador. No coração dele há a lei do Altíssimo. Esse é o justo. É esse que tem direito de viver, como está escrito lá em Ezequiel 18, verso 9. O justo age de acordo com as minhas leis. Guarda fielmente, né, os meus mandamentos. Este ser humano justo e leal merece viver. Oráculo de Yahweh. Está lá, Ezequiel 18, verso 9. Os que desamparam a lei louvam o perverso. Quem desampara a lei do Criador está louvando o perverso ou não está? Quem desampara a lei, quando ela está correta, a Constituição do nosso país, né, dando direitos a criminosos, tirando os direitos dos cidadãos de bem, ele está louvando o perverso ou não está? Então, quando você tira a lei do Criador, você despreza a lei do Criador, você está louvando o perverso ou não está? Você está fazendo igual o que está fazendo as pessoas da nossa época, do nosso século ou não está? Provérbios, viu? Mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Contra quem? Contra esses perversos, contra essas pessoas. Provérbios 28, verso 4. A lei, a Torá, é uma cerca. Mas não é uma cerca que aprisiona, uma cerca que te impede de ser livre, que te impede de ser feliz. A lei do Criador é uma cerca que te protege, que te abraça. E nós vamos falar agora a respeito dessa cerca, na verdade, que é a lei do Altíssimo, né? E eu separei aqui 3 exemplos para que a gente possa aqui mostrar por que a lei do Criador ela não aprisiona, ela é uma cerca protetora que ela nos protege.
Então, a gente vai falar agora nesse momento aqui a respeito do adultério. O adultério, ele é um pecado, e para vocês terem uma noção, que quando uma pessoa peca, ela sofre as consequências, quem está ao redor dela sofre as consequências e a sociedade sofre as consequências. Por exemplo, vamos lá, é, o esposo ou a esposa, né, que adultera. Ali vai ser desfeito aquele lar, aquela família. Os filhos vão estar vulneráveis a usos de drogas, a se envolver com a criminalidade. Vão estar incomparavelmente mais vulneráveis, certo? A abusos sexuais, estarão mais vulneráveis a abusos sexuais, porque a esposa agora vai ter uma responsabilidade dobrada se os filhos ficarem com a esposa, né? É uma carga de trabalho, de responsabilidade, de colocar comida na mesa, de sustentar a família. E isso, os filhos vão ter mais tempo para se envolverem com, com más companhias, né? Se envolverem sexualmente. E a sociedade sofre, porque você cometeu um pecado, você se destruiu espiritualmente, financeiramente, destruiu a sua esposa, destruiu os seus filhos, e também a sociedade sofre o peso desta consequência, certo? Então, a lei do Criador, quando ela diz para você não fazer determinada coisa, não é que ela não queira que você seja feliz, que você não tenha prazeres, mas você pode ter prazer. Tenha prazer com sua esposa, dentro dos limites que a lei do Criador ela te permite, assim como uma Constituição, independente de qual país seja a Constituição do Brasil, seja a Constituição dos Estados Unidos, lá tem os limites legais determinados pelas leis aquelas leis vigentes ali daquele país, aonde te permite até onde você pode se divertir, com o que você pode se divertir, que não seja crime, porque senão você pode ser penalizado. A lei do Criador não é diferente. Sexo com mulher menstruada. A, a lei do Criador, ela diz que um homem não pode ter relação sexual com uma mulher menstruada porque é pecado. E o salário do pecado é a morte. Não é que o Criador não queira que você seja feliz, que você não tenha relação, que você fique triste. Mas ele está te protegendo. Está te protegendo contra o quê? Contra a morte eterna. O que as pessoas podem alegar? Não, mas eu posso usar preservativo. Mas a lei do Criador não é a lei dos homens que pode ser burlada, né? Que tem brechas. Não é. O que ele determinou está determinado. A respeito de muitas pessoas alegam, não, mas a minha esposa ela teve 3 dias de fluxo. Mas a lei do Criador diz que são 7 dias, ao findar do sétimo dia, início do oitavo dia, é que ela estará pura. Então é dessa forma. Está bem explicado como se deve agir, como você deve proceder. E entender, não é difícil. Circuncisão. A circuncisão, a lei do Criador, quando ela diz que é para você circuncidar o seu filho ao oitavo dia, senão ele quebrou o pacto, né? E ele se tornou maldito sobre a terra. É uma aliança do Criador para com as pessoas, para com a humanidade. E quando você obedece à lei do Criador, há muitas consequências maravilhosas, né? Uma delas é quando você faz a circuncisão, ela, além de evitar
infecção do trato urinário, doenças sexualmente transmissíveis, câncer de pênis, a circuncisão realizada antes do início da vida sexual ativa, pode também evitar o aparecimento de doenças penianas em idades avançadas, incluindo a questão do HPV. Evita você pegar o HPV e transmitir o HPV. É uma bênção para sua esposa. É um dos maiores, 70% dos cânceres de colo do útero é provocado pelo HPV. Então é por isso que é praticamente zero, se não me engano, é zero os casos de câncer de colo de útero em Israel por conta da circuncisão. Então, o Criador, quando ele te diz não faça isso, não faça. Não é porque ele não quer te ver feliz. É porque há consequências gravíssimas por trás daquilo. E ele quer te ver ali nessa cerca protetora, ele quer te proteger. Ele não quer que nenhum mal venha te acontecer. Inclusive, a circuncisão é usada nos países africanos para como meio preventivos de AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis. E esse tipo de incentivo é feito pelo próprio governo. Eu tenho até aqui, eu posso citar dois aqui da África do Sul, por exemplo, Botsuana, Namíbia e tem muitos outros que praticam a circuncisão como meio mais eficaz de prevenir contra a AIDS e também é, é, de contaminação. Porque a pessoa que está circuncidada, é isso que a ciência diz, é isso que esses governos, mediante os seus cientistas, chegaram a essa conclusão e tiveram eficácia. Essas são as bênçãos de obedecer à lei do Criador. Não é que ele te quer te ver infeliz, com dor, sangrando, né? Mas que tudo tem consequências. E aquele limite que ele diz, não vá, não vá, porque ali vai ter consequências ruins, desastrosas. Então, não desobedeça a lei do Criador. Não sigam os exemplos e as falácias desses falsos mestres, desses falsos profetas, que dizem que a lei do Criador é ineficaz, que é obsoleta, que não serve mais, que era do tempo dos judeus, que agora não precisa mais ser guardada. Isso é uma grande mentira. E você pode constatar isso, né, na sociedade que vivemos pelo mundo, porque se todos obedecessem à lei do Criador, este mundo, por mais que estamos em um mundo degradado pelo pecado, seria um grande paraíso, não esse inferno que vivemos hoje. Ensinou a humanidade a desprezar a lei de Yahweh, a lei do Criador. Quem que está por trás de tudo isso? Quem é o responsável por essa doutrinação, por esse trabalho? Pelas figuras aqui, pelas essas imagens, já dá de se compreender, né? Já dá de entender. Esse aqui era o credo, onde toda pessoa deveria falar publicamente quando aceitava a religião cristã. Eles deveriam falar de maneira pública, né, em público, falando exatamente assim: renuncio a todos os costumes, ritos, legalismos, pães asmos e sacrifícios de cordeiro dos hebreus e todas as outras festas dos hebreus, sacrifícios, orações, aspirações, purificações, santificações, propiciações, jejuns e luas novas, sábados e superstições, hinos e cânticos e observações em sinagogas. Absolutamente tudo judaico, toda a lei, Torá,
rito e costume, e depois, se eu desejar e retornar à superstição judaica, ou for encontrado comendo com judeus, ou festejando com eles, ou secretamente conversando e condenando a religião cristã, a nova religião, né? Em vez de refutá-los abertamente e condená-los sua fé vã, então se apegue-se a mim o tremor de Caim e a lepra de Gease, bem como os castigos legais a que me reconheço responsáveis. Então, esse aqui era o meio de, de convencer as pessoas a aderir à nova religião de Roma, a religião cristã. Esses aqui eram os castigos legais instituídos pelo primeiro Papa Constantino, o orientador e fundador da religião cristã, da Igreja Católica. Era esses meios legais aí, uma infinidade de torturas. Então, quem foi que foi o originador do trabalho de ventilar aos quatro cantos do mundo que a lei do Criador não deveria mais ser obedecida, deveria ser abandonada. Na realidade, ali foi através destes meios aqui, ó, dessas torturas aqui que eles convenceram tantas pessoas. Hoje, os líderes religiosos, eles fazem de maneira espontânea. Eles apenas ventilam e falam aquilo que pessoas, né, que Constantino derramou milhões, matou milhões de pessoas, derramou ali milhares de milhares de sangue de pessoas, né? Então pessoas morreram, foram torturadas por conta das leis, por conta das festas do Criador, para se manter fiéis ao Altíssimo. Então, quem foi que criou essa crença? Quem foi que foi o originador dessa grande mentira que as leis do Criador é para judeus, somente para eles que foram abolidos na cruz? Aqui, ó, Roma Papal. A história não mente. Isso aqui foi Stefano Assemani, o primeiro bibliotecário. O primeiro bibliotecário de Roma, que recebeu uma missão toda especial de ir para a Palestina, para Israel, recolher todos os pergaminhos ali em hebraico, em original, no original hebraico, e clausurar é, é, ali, enclausurar ali na biblioteca de Roma. Quem viu, viu. Quem não viu, os originais nunca mais verá, porque está enclausurado lá, certo? Então, essa mentira que hoje os líderes religiosos ventilam de maneira espontânea, muitas pessoas tiveram que passar por isso aqui, ó, para não negar a lei do Criador. Hoje as pessoas falam de maneira espontânea, né? Então, que possamos entender que pela lei do Criador milhões de pessoas morreram, milhões de pessoas passaram por horrores, coisas horrorosas, para não negar a lei do Criador. Hum. Os que desviam os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Provérbios 28, verso 9. Será que precisamos de algo mais claro, mais objetivo, que essas palavras aqui de Provérbios 28, verso 9? Será que as palavras do Salvador, falando que não veio abolir a lei, não é suficiente? Será que as palavras de Paulo, falando que a lei do Criador é santa, é justa, que não é pecado,
Ele não diz de maneira nenhuma é santa, é boa, é justa. Tiago falando a respeito que é uma lei de liberdade. Então, você que se diz servo do Criador, que ele fala com você que você está cheio do Espírito Santo e que é um transgressor da lei do Criador, mediante as Escrituras, você pode estar cheio de espíritos, mas não é o Espírito do Criador. Porque a palavra fala que até a oração do transgressor da lei do Criador é abominável. Então, muito obrigado a todos que estiveram comigo aqui até o fim desse estudo. Que vocês possam entender que a lei do Criador, mediante as provas escriturísticas, é uma lei protetora que nos dá limite, que nos mostra o certo, que nos aponta o errado e que diz: olha, seguir por esse caminho, façam isso, não aquilo, porque também tem as consequências de se transgredir, porque em uma é, na Constituição, independente de qual país seja, lá fala os deveres, né, e os direitos e deveres de cada cidadão. A lei do Criador também, ela nos chama a praticar os nossos deveres, mas ela também nos aponta as consequências de violar a, a lei, os mandamentos que o Criador assim estabeleceu. Que não venhamos ser transgressores, mas, como diz a palavra, né, ouvintes, praticantes, zelosos da lei do nosso Criador Todo-Poderoso Yahweh.